Este é o podcast do Mães pela Graça. Existimos para encorajar mães e lembrá-las de que o Evangelho de Cristo impacta cada detalhe dos nossos dias, dos mais triviais aos mais complexos. Seja bem-vinda! Agradecemos à Loja do Brincar por patrocinar este episódio. Você, nosso ouvinte, tem 15% de desconto nas compras do site, usando o cupom MPG15. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom MPG15 ao finalizar sua compra. Olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa série Ritmos de Liberdade. E esse episódio é um episódio bônus. Uhul! Eu sou a Geise, estou aqui com a minha irmã Jamine. Olá, pessoal, tudo bom? E também com a nossa querida convidada para esse episódio especial, a Cecília. Oi, Oba! Cecília! Bem-vinda, Bom Cecília! dia, boa tarde, boa noite. Olha, provavelmente você que nos ouve já conhece a Cecília, pois ela tem um ministério muito, muito abençoado, importante para nós mulheres na internet, chamado Benditas. Mas eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais sobre ela primeiro, a família, o ministério, o trabalho. Se apresenta para a gente, Cecília. Bom, eu sou a Cecília, tenho 29 anos, sou casada com o Guilherme há quase 7 anos, mãe do Thomas e mãe de uma menininha que vai chegar agora em dezembro. Eu sou uma das integrantes do Benditas, uma plataforma que a gente tem online de conteúdo para mulheres de várias denominações diferentes da fé protestante, que falam português, então ou do Brasil ou de Portugal, enfim, ou que estão expatriadas em algum lugar. E nessa plataforma a gente fala de teologia para mulheres a partir da nossa perspectiva como mulheres, né? Eu moro em São Caetano do Sul, que fica na Grande São Paulo, e eu vou na igreja junto com meu esposo e minha família, na Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, onde meu marido também serve como um dos pastores. Que legal, Cecília. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. E conta pra gente, Cecília, como é que a teologia entrou na sua vida? Como que foi esse processo aí? Bom, eu devo ter uma história parecida com a de vocês, de quem cresceu na igreja. Então, tô desde sempre na igreja, né? Nos corredorzinhos da igreja, por aí. Mas a minha conversão mesmo foi no começo da idade adulta, depois de um período bem complicado, pessoal. E eu fui morar fora, fui morar sozinha. E aí, quando eu achava que eu ia me afastar mais ainda da igreja, porque estava longe de todo mundo e podia finalmente me libertar dessa coisa de igreja e tal, daí Deus falou... Nada disso. Você é minha. E aí eu acabei me convertendo quando eu tava morando fora. Graças a Deus eu já namorava o meu esposo e foi muito também resposta de oração dele, porque ele já pertencia ao Senhor também. E aí, a partir, assim, né, eu sempre tive uma personalidade investigativa e curiosa, enfim, nunca consegui ficar muito na superfície. E aí, quando... o Senhor transformou meu coração de fato, assim, eu tinha uns 20, 21 anos, mais ou menos, eu comecei a investir toda aquela energia que eu colocava em outras coisas para a palavra de Deus, e aí foi que eu me aprofundei mais ainda no estudo teológico. Mas Legal. foi assim. E daí o Benditas veio disso, desse desejo de compartilhar o que você estava aprendendo. Foi assim? O Benditas, eu comecei o Benditas em 2017, foi um pouquinho depois, alguns anos depois desse processo todo. Eu acho que também precisava amadurecer muitas coisas, porque apesar da gente crescer na igreja, a gente tem todo o linguajar, a cultura de igreja e tal. Mas as coisas que Deus faz no nosso coração, a gente não consegue absorver por osmose crescendo no ambiente de igreja, né? E Deus precisava tratar muitas coisas, enfim. Eu me casei, passaram-se
alguns anos, depois que eu tinha casado, acho que 2 anos. E aí eu tive um período de, assim, que eu tava entre empregos. E aí eu não tinha muita coisa para fazer, né? Não tinha filhos na época também. E eu ficava muito frustrada com o tipo de conteúdo que a gente tinha em português para as mulheres naquela época. Era algo muito caricato, muito raso, difícil de achar coisas assim mais densas e que correspondessem aos desafios que a gente tem, né, nessa época. E aí eu criei o Benditas querendo já que fosse algo não sobre a Cecília, mas uma comunidade de mulheres que também tivessem essa mesma sede, essa mesma perspectiva, essa mesma vontade de servir umas às outras e tal. E uma coisa que foi muito, assim, do Senhor mesmo, porque a gente não tinha nada disso até então, foi também abrir a fronteira, né, desse conteúdo. Não é algo só para brasileiras, e isso faz bastante diferença na forma como a gente trabalha dentro do Benditas e como a gente apresenta esse material para fora, porque rompe também alguns estereótipos, né, porque a gente lida com mulheres que estão em contextos completamente uma das outras. Então, foi mais ou menos assim que o Benditas surgiu. Que bacana, muito legal. E conta pra gente, assim, como que foi quando você se tornou mãe, né? Porque muitas mães falam com a gente também, a gente tem essa experiência de sentir uma mudança muito grande, né? Claro, a rotina muda, tudo muda, né? Quando os filhos chegam. E para você, assim, conciliar a tua rotina de estudos com o teu aprofundamento teológico, né? O teu momento com o Senhor, o teu crescimento espiritual com a maternidade. Como que foi isso para você? É mais ou menos como tá sendo, né? Eu até com meu marido, eu falei assim, olha, eu posso falar muito da teologia, da parte da maternidade. É um pouco recente, o Thomas tem 14, quase 15 meses, então assim, a minha experiência como mãe é muito rasa ainda, né? Sim, para nós também, né? O meu mais velho tem 3, a mais velha da Gemini tem 4, somos todas novatas aqui. Exato. Então, assim, eu tô literalmente nos passinhos dos bebês. Meu filho começou a andar faz um mês. Que amor. Eu tô descobrindo como é esse conciliar, né? Sim. Claro que não tem nada a ver com o que era antes, no sentido de que eu não tenho a mesma disponibilidade. Os interesses mudam porque as minhas demandas mudam também. Claro. Mas, assim, as prioridades não mudam. Eu acho que esse é um bom ponto de partida, né? A forma como eu vou poder perseguir tudo isso, ela vai se adaptar a todas as fases da minha vida. Mas a prioridade de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus não vai mudar, né? Vai mudar como que eu vou poder fazer isso. Então, até curioso, porque quando a gente estava combinando de marcar, né, qual data e tal, a gente está reajustando o sono do Thomas para quando a bebê chegar. Sim. Porque eu ainda amamento ele, né? E assim, eu tava amamentando à noite, e aí tava ficando uma coisa assim, muito hercúlea para eu conseguir fazer. E aí a gente tirou o mamar da noite, e aí agora ele tá dormindo a noite inteira, né? Ô, bênção! Assim, aquela conquista, eu acho que eu sou uma exceção à regra, porque eu só tinha ouvido histórias de terror sobre o desmame noturno até agora. Mas, então, eu não quero cuspir pra cima também, porque mãe fala em voz alta, o negócio dá errado. Deu certo até agora. Não, vai continuar dando tudo certo. Oremos. E aí foi muito interessante, porque assim, eu percebi do dia pra noite, literalmente, a mudança no meu cérebro, porque eu tava dormindo horas seguidas, então eu conseguia ler mais, prestar mais atenção num podcast, organizar melhor as demandas que eu tenho que cumprir com o Benditas e tal. Então é realmente e eu acho que quando as crianças são menorzinhas, a gente nunca consegue falar onde a gente tá. A gente sempre consegue falar onde a gente quer chegar. Olha, eu tô trabalhando para chegar aqui, só que aí as coisas mudam muito rápido. Então, assim, por exemplo,
eu tive que ajustar algumas expectativas, né? Eu não consigo produzir como eu produzia antes. Não tem como. Eu não tenho capacidade de sono, assim. Meu cérebro não descansa tanto quanto ele descansava antes. Então, eu não consigo ter o mesmo tempo de leitura, o mesmo tempo de escrita. Sim. Apesar de que as demandas continuam mais ou menos iguais, eu não consigo entregar como eu entregava antes, né? E eu entendo, faz parte da fase de vida que eu tô. Outra questão é a questão da leitura. Para mim é muito difícil, porque eu não consigo ter aquele tempo maravilhoso de leitura e tal. Então, assim, audiolivro tá sendo a salvação da minha vida. Legal. Eu ouço muito pelo Pilgrim, pelo Audible, enfim. É um investimento que eu faço, porque se eu não tiver esse recurso, eu não vou ter livros, assim. Eu não consigo ficar sem, né? Podcasts também me ajudam bastante, né? Legal. Mas, é como eu falei, a gente continua adaptando, né? Vai mudar algumas coisas. Cada fase muda, né? Eles vão crescendo e vai mudando. E logo chega mais uma, né? Vai ter novas adaptações. Eu Vamos acho ver que como vai ser. isso que você falou sobre as prioridades não mudarem é a chave, né? Porque às vezes a gente pensa, eu passei por isso, né? Eu sempre falo disso aqui no podcast, né? Que no começo eu senti esse impacto de não conseguir fazer como eu fazia antes, e eu passei por uma fase de, então não vou fazer, sabe? Eu fiquei um pouco afastada, assim, dos meus estudos bíblicos, né? Da minha vida mais profunda, assim, com o Senhor, né? Fiquei bem no rasinho por um bom período, assim, né? Isso não foi bom para minha saúde espiritual, né? Então, assim, quando veio o meu segundo filho, eu já falei, não vai ser assim mais, né? Realmente, acho que a gente já vai alinhando as prioridades. E isso foi muito melhor para mim na chegada do segundo filho, né? Que bom que você já conseguiu desde o primeiro, Cecília. Muito bom. Uma coisa que eu esqueci de falar e que foi muito importante foi também o conselho de uma amiga mais velha, que já tem filhos adolescentes e tal, dela falar assim, não abandone as demandas da sua igreja local por causa das suas demandas pessoais. Então, assim que foi possível retomar os ministérios da igreja, eu já voltei para a igreja também. Sim. Não adianta a gente ficar só no online e no privado, no pessoal, naquilo que nos alimenta, sem servir na igreja, né? Que é, assim, fora a minha casa, a minha segunda principal demanda, a igreja local. E eu acho que essa é uma das grandes desafios, né, das mães. Desafios e tentações, porque assim, a gente tem justificativas muito boas para não fazer parte do serviço da igreja local, né? É verdade. Com quem eu vou deixar meus filhos? Tô cansada. Sim. Mal consigo lavar o cabelo, eu vou lá fazer alguma coisa na igreja, né? Mas assim, é prioridade. Não é algo que a gente deve deixar de lado. Claro que você acabou de dar a luz, você não vai respeitar o fazer tempo as também, coisas né? na igreja, mas assim, não se colocar também aquela questão de tipo, quando os meus filhos quando o mais novo tiver 2 anos, daí eu vou pensar em fazer alguma coisa. E assim, para mim isso foi muito importante, porque eu percebi que enquanto eu esperasse por uma zona de conforto para voltar para o ministério da igreja, eu não ia voltar, nunca ia ser conveniente eu ter que falar, não, agora eu preciso preparar esse estudo, agora eu preciso arrumar algum jeito de lidar com as demandas do bebê para conseguir estar lá na igreja esse horário. Ou, por exemplo, eu faço parte... Agora não faço mais, porque eu não tô conseguindo manter o fôlego, mas eu ajudava também no Ministério de Louvor, né? Sim. Abrir mão de ter que ficar segurando o bebê, porque é o primeiro filho, daí você fica cheia de coisas na cabeça, de tipo, meu bebezinho, não vou deixar com ninguém durante o culto e tal. Ainda mais que eu não tenho nenhum familiar, tipo, minha irmã não é da minha igreja e tal, meus cunhados são, então normalmente eu deixo com a minha cunhada, ou tipo, a minha mãe também não vai na minha igreja, então assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas e falar, não, agora o bebê vai aprender a ficar com outras pessoas da igreja. E foi também um conselho dessa minha amiga mais velha, né? De não abrir mão disso, porque também era prioridade. Sim. É prioridade. Tão importante, né? Para a vida dos filhos também, verem os pais servindo, né?
e Sim. crescerem com esse exemplo mesmo, né, de Uhum. serviço e de amor à igreja, né, e de amor às coisas de Cristo também, né. Sim. E Cecília, qual a importância da teologia para a vida cristã? Para a vida cristã, gente, é assim, Uhum. oração de um lado e teologia do outro, né? Sim. Sim. Que às vezes Tem as aquela mães elas frase do têm às vezes Oi? às vezes as mães acham que teologia não é para elas, né. Nem só mães, É, né? Muita muita gente acha gente. que teologia é É. para o pastor estudar, né? Ou para Eu só escuto aqui, sento meu bumbum aqui no banco, escuto e depois eu, Uhum. né, se eu achar que algo foi errado, eu dou uma conferidinha e, né. Não Eu acho que é. é desmistificar um pouco, então, a palavra teologia, né? Sim, Teologia não é ótimo. algo que a gente encontra só em livros grossos de Uhum. biblioteca, que a gente não que talvez tenha no gabinete pastoral e a gente não sabe as palavras que estão sendo usadas lá, e o original no grego isso e tal. Teologia não é só isso, né? Teologia é Uhum. isso também, mas a gente faz teologia o dia inteiro. Quando você decide por A e não por B na sua família, na vida com as pessoas que você convive, você está fazendo teologia de alguma forma. Uhum. E Uhum. mesmo que você não seja cristão, você também está partindo de algum ponto teológico para ter as suas atitudes. Então, uma pessoa que é cristã, ela vai olhar o mundo de certa forma porque ela acredita em certas coisas. Então, por Uhum. exemplo, ela vê as tragédias no noticiário e as crises políticas e ela tem esperança porque ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma Uhum. escolha teológica, é uma teologia. E a outra Sim. pessoa vai olhar aquilo e vai entrar em desespero e vai ter crises de ansiedade e vai querer montar um bunker dentro de casa e vai ficar desesperada como se não houvesse um Deus Muito bom. Uhum. porque ela faz um tipo de teologia. Então a gente tem Sim. que desmistificar talvez o que a gente acha que é teologia. Não é só coisas escritas, livros Uhum. difíceis. Teologia é aquilo que nós cremos sobre Deus. Quem é Deus? Uhum. Quem é o ser humano? A partir disso, como que o ser humano pode se relacionar com esse Deus? O que isso significa? É um relacionamento só para uma questão de depois que a gente morre ou faz diferença como a gente vive também, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. E aí, Uhum. isso serve para todas as nossas demandas, para Sim. todas as fases de vida, para Uhum. coisas boas, coisas ruins, coisas fáceis, coisas difíceis. Uhum. E o entendimento da teologia, vamos falar um pouquinho assim sobre o impacto que ele tem na maternidade, né? Que é né, nossas ouvintes são todas mães, né? Assim, qual que é esse impacto assim da teologia especificamente para nós? Olha, eu acho assim que no pouco que eu tenho de experiência como mãe, aquilo que você acredita sobre Deus é colocado mais à prova, sabe? É Uhum. colocado Muito. mais assim diante dos seus próprios olhos. Uhum. Não só por uma questão de que quanto mais velhos seus filhos ficam, mais aquilo que você é durante o dia Uhum. reflete na vida deles, não aquilo que você fala, né? O seu Uhum. discurso é uma coisa, mas Sim. eles veem quem você realmente é. Sim. E isso os impacta de uma maneira para a vida inteira, né? As Sim. raízes que isso cria são inescrutáveis, mas assim, enquanto eles não têm essa capacidade de jogar na sua cara quem você é, vamos dizer assim, que é o meu caso, o Thomas ainda não tem essa capacidade cognitiva, né? Sim. Por outro lado, desde que a gente tá grávida, eu acho, ou a Sim. gente tá descobrindo como nós vamos ser pais, porque nem toda mãe, nem todo pai chega à maternidade por meios biológicos, a gente percebe que não tá nas nossas mãos, Sim. né? Então, assim,
a vida que se desenvolve hoje dentro da minha barriga, eu não tô fazendo absolutamente nada para ela criar os braços, as pernas, os olhos. E eu tô descansando que Deus tá cuidando dela. O fato de eu não ficar ansiosa o tempo inteiro, achando que tem alguma coisa errada, fala sobre a minha teologia. Quanto de fé eu tenho do Deus Criador, né? Então, assim, para mim fica mais forte agora essas questões mais cruas, né? Sim. Não tanto da criação, da disciplina, assim. Mas eu acredito que na maternidade a gente é mais confrontada com a verdade da nossa fé, sabe? Sim. Porque a gente não consegue manter o discurso na maternidade. E tem uma passagem que sempre vem na minha cabeça, assim, desde antes de eu ser mãe, eu sempre fiquei muito com isso. E a frase que eu sempre oro a Deus para que ele me dê, que é quando Paulo escreve para Timóteo, e ele fala sobre a criação de Timóteo, né? E ele fala sobre a mãe e a avó de Timóteo, eu acho que é a Eunice e a Lloyd. Não lembro o nome delas, mas ele fala sobre a fé não fingida. Sim. Da mãe e da avó dele. E eu peço a Deus que me dê isso. A fé não fingida. Em todas as áreas, assim. Para que quando eu acerte o Thomas e a bebê e os que vieram, saiba que aquilo não vem de mim, mas que é um dom de Deus. E que quando eu erre, eles também percebam que é por isso que a mãe deles também precisa do evangelho. Assim como eles também precisam. Então, eu acredito que é nisso que a maternidade nos confronta mais, dessa questão da fé não fingida. Porque para as pessoas de fora, e às vezes até para nós mesmas, a gente consegue sustentar algumas narrativas sobre quem a gente é, como a gente gosta de se comportar e tal. Mas os nossos filhos, eles tem a capacidade de enxergar para além, né? Sim. E a gente percebe isso porque nós somos filhas. Sim. Então, antes de eu ser mãe, eu sou filha. E eu sei da humanidade dos meus pais. Ainda mais depois de adulta, né? Sim, então, assim, a gente passou já daquela fase do pai e da mãe super-heróis. E a gente passa a enxergar a humanidade deles ali, os erros, os acertos, as tentativas, e aí algumas lembranças da infância que você resgata e você fala, caramba, essa era a minha mãe, ou esse era o meu pai ali, vivendo a vida cristã de erros e acertos e tentando ser um discípulo fiel, uma discípula fiel, né? Então, assim, eu acho que é nessa veia que a maternidade nos puxa mais, de testar a genuidade da nossa fé mesmo, se aquilo é algo de discurso ou se aquilo é algo que a gente realmente vive. E aí os frutos vão vir, né? Porque se a gente vive de hipocrisia, a gente vai criar filhos cheios de revolta e ódio contra Deus, contra a igreja, contra as coisas do Senhor, porque eles vão ter raiva da hipocrisia dos próprios pais que falam e agem diferente, né? Ou então a gente vai poder ajudar a cultivar o amor às coisas do Senhor, mostrar um refúgio possível para eles. A gente sabe que o trabalho é do Espírito Santo, mas ele pode usar o testemunho diário das nossas vidas para que os nossos filhos encontrem o caminho do Senhor, né? E até o nosso entendimento de Deus, né? Nossa visão de Deus impacta como a gente apresenta esse Deus, né? Para eles, né? Então, assim, esse conhecimento do Senhor através da Bíblia, saber realmente quem é, né? O Senhor poderoso, soberano, né? Que está no controle, como você citou esse exemplo. Isso... A gente mostra isso para os filhos em tudo, né? Se machucou, a gente se desespera, ou a gente
né, consegue fazer uma oração juntos, aquela, né, coisas do dia a dia, né? Eles têm aqueles parzinhos de olhos que estão ali observando, né, esponjinhas, assim, né? E é bem isso, a gente não consegue fingir, né? Então, ou a fé vai ser verdadeira no Deus verdadeiro, né? E para isso a gente precisa conhecer o Senhor de fato, né? Ou a nossa fé vai ser realmente algo só de palavras e isso vai ser desmascarado muito rápido, né? Sim, eu acho que a gente deveria pensar sempre assim, quem é o personagem principal dessa casa? Será que quando a gente ora antes de comer, ou sei lá, esse tipo de atitude, igual você falou, como a gente reage em certas situações e tal, mostra que Deus é uma visita que vem de vez em quando aqui em casa, ou ele é alguém que realmente habita e é o Senhor deste lar, né? Lindo. E assim, a forma como a gente vive, como a gente, enfim, tudo isso que a gente está falando, demonstra quem é Deus para essa casa, né? Deus é um recurso que a minha mãe vai lá no armário e tira, assim. De vez Olha, em quando. não faz isso, o papai do céu não gosta. E aí o papai do céu só aparece essa hora, né? Nossa. E até mesmo como a gente fala, né? Papai do céu, tipo, será que o Deus criador de todas as coisas merece ser chamado dessa forma? Né? Demonstra temor. Papai do céu, não, é o Senhor Deus, né? Tipo, até isso tem diferença. Ou então é alguém que está sempre presente. Então, quando a gente acorda, a gente agradece a Deus por aquele dia, nas refeições, na hora da devocional familiar, é alguém que está sempre com a gente, está sempre em casa. A gente está sempre falando sobre ele, sobre as coisas dele. Ou não. Ou é algo que a gente faz de vez em quando vai na igreja, ou que a minha mãe não sabe mais o que falar, daí ela fala de Deus que vai ficar bravo comigo, né? Então, assim, isso fica, o pai também, enfim, fica muito evidente no cotidiano, né? Sim, verdade. Acho que o maior desafio, né, da maternidade, né, assim, é encontrar meios e estratégias de como a gente pode estudar a Bíblia, né? Como é que a gente pode contornar isso? Você tem alguma dica prática para nós? Olha, eu já falei um pouquinho das alternativas que funcionaram para mim, né? Então, os audiolivros, por exemplo, existem agora, nos últimos 2 anos, surgiram empresas cristãs, recursos em português muito legais, que a gente não tinha. Então, acredito que as mães recentes são privilegiadas, assim, em relação a alguns anos atrás, porque a gente tem realmente muita coisa. O que não falta é alguma ferramenta para te ajudar a conhecer a Deus. Então, você tem, por exemplo, aquele aplicativo Pilgrim, né? Não sei se as ouvintes conhecem, que é uma ferramenta cheia de livros cristãos muito bons, lançamentos, não tem só coisa antiga. Pelo contrário, a grande maioria é de coisa assim que está sendo produzido, né? Em áudio e em e-book. A gente tem o Audible, para quem entende inglês, né? Que são os livros em inglês, livros que talvez você queira ler e não estão traduzidos, enfim, você consegue ouvir também. E aí você vai criando a capacidade de ouvir em velocidade avançada. Eu sempre ouço um pouquinho mais rápido todos os livros. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, desse recurso, mas enfim. Eu costumo ouvir mais de uma vez os livros que eu gosto, né? Voltar para eles em fases diferentes da vida. Porque o que importa não é a quantidade de coisas que a gente consegue fazer. Ou a quantidade de coisas que a gente consegue consumir. Mas é a profundidade que aqueles materiais estão alcançando na nossa vida, no nosso coração. Uma outra coisa, assim, que para mim faz muita diferença e que não tem a ver com a internet, muito pelo contrário, é a comunidade da igreja, assim. Eu acredito que a gente precisa fazer um esforço, como os apóstolos escrevem, de tipo,
nos dedicarmos e nos esforçarmos na oração, né? Na oração, na leitura da palavra e na comunhão com os irmãos. Não é algo que vai surgir naturalmente. Tipo assim, você não vai ficar esperando e aí, pluft. Sim. Ai, tô aqui com uma amizade muito significativa para mim na igreja. Não, é algo que você tem que realmente correr atrás. Requer trabalho, né? E eu acredito que com as demandas da maternidade isso fica muito difícil. Porque quando você piscou, já é sexta-feira e você não conversou com ninguém e, enfim. Eu acredito que a gente precisa fazer um esforço muito grande quando somos mães de crianças pequenas, de desenvolver relacionamentos reais com as pessoas da nossa igreja. E assim, não precisa ser muitos. É alguém que você tem, que você confessa os seus pecados, que você compartilha aquilo que Deus tem feito na sua vida. Alguém que você confronta os pecados daquela pessoa. Então, assim, eu acredito que isso fortalece não só a sua vida espiritual, mas é essencial para a sua vida espiritual. Você não consegue sobreviver às demandas dessa vida sem isso. O seu marido não vai ser suficiente para essa caminhada. Não mesmo. Não é porque você virou mãe que ele não vai ser suficiente. Ele não é suficiente em momento nenhum. A gente precisa de outros relacionamentos profundos. E para a saúde da própria igreja, né? A igreja é feita dessas pessoas, então a gente também precisa estar disponível para os outros e não só os outros disponíveis para nós também. Mas é algo que nos tira do nosso conforto, algo que atrapalha a nossa agenda, a nossa programação, aquilo que a gente quer fazer agora, ou aquele 1 hora de descanso que você teria, daí você pega o telefone e liga para aquela pessoa. Em vez de fazer o que você gostaria de fazer, né? Porque a gente às vezes tá tão cansada que a gente quer desligar o cérebro, né? Quando daí vai pro Instagram, minutos, né? Fica igual uma barata tonta, a criança dormindo, você fala, meu Deus, eu vou no banheiro, vou lavar o cabelo, vou lavar a louça. Não faz nada. E aí você para e pensa, não, eu tô a semana inteira com aquela pessoa na minha cabeça. Será que tá tudo bem com ela? Eu vou ligar. E não só cortar o caminho e mandar uma mensagem do WhatsApp. Sabe? Liga, né? Liga. Sabe? Enfim, amiga, eu tenho 1h30. A gente consegue se encontrar? E leva as crianças barulhentas que atrapalham a conversa junto. Para que elas também vejam que a mamãe não tá sempre disponível, que a mamãe tem amigas também, sabe? Para assim, que elas também façam disso uma coisa importante para a vida delas, né? É o exemplo, né? Eu acho, assim, que muitas vezes os cristãos se isolam. E, assim, a gente tá saindo agora desse período da pandemia, as igrejas estão voltando a se reunir com alguma semelhança ao que era antes, né? E como a gente foi tolhido dessa comunhão. E as pessoas você estão foi muito bem nesse período, em né? casa. Você virou mãe bem nesse período, né? Virei, então, teve eu tenho 2 bebês isso. da pandemia. Exatamente, né? Então, para você teve esse desafio extra, né? De conciliar a maternidade com a pandemia e as suas amizades. Eu acho que é muito parecido com o que a gente falou, inclusive, aqui no episódio passado, sobre a questão de que as pessoas estão vivendo, às vezes, dentro de uma bolha, né? Sem querer ter comunhão, sem ser confrontadas, sem ser orientadas espiritualmente, né? Confessar os pecados, como você falou, né? E a gente só encontra isso na comunidade local, né? Em que a gente não é na caixinha de perguntas do Instagram, não é, né? Isso não vai acontecer, né? Não. A gente precisa sair dessa zona. O podcast de vocês, o Benditas, não é a igreja. Não é. Então, assim, é até curioso, porque a busca nas nossas directs, né, nas mensagens, ficou muito grande durante a pandemia, né? E é frustrante, assim, porque a gente não supre mesmo, não tem discipulado online. Vai pra tua igreja. As pessoas, elas não querem essa ajuda. E aí, elas deixam para procurar um pastor
Porque assim, a gente não precisa ter comunhão só com o pastor também, coitado dos pastores. Sim, as outras pessoas, Você que é esposa de Pode pastor, ser, né? Por favor. Pode ser Vocês uma sabem como amiga. é também por serem filhas, né? Mas assim, gente, a igreja não é um pastor, ainda mais a gente tem essa cultura muito forte de um pastor só, né? Sobrecarregado, coitado. E aí só vão procurar a igreja na figura do pastor quando o negócio já tá assim Estourando. terrível, né? Terrível. Aí você vai conversar com a pessoa. Eu vou uma vez por mês na igreja. Eu não tenho amizades profundas com as outras pessoas. Ninguém me conhece, ninguém vem na minha casa, ninguém sabe onde eu moro. Eu não sei onde os outros moram. Gente, isso que é o que mais tem. E assim, verdade. a igreja que a gente está trabalhando, da qual nós fazemos parte, ela é uma plantação de uma outra igreja e ela se tornou independente no começo do ano. Então é uma igreja muito nova. A gente pode quase dizer que é uma igreja de pandemia. Aí o desafio é muito grande, porque as pessoas agora precisam se reeducar, até mesmo quem é velho de igreja, a voltar à rotina do domingo, né? É verdade. Voltar à rotina da semana da igreja, de tipo, eu vou na igreja de domingo, eu vou na escola bíblica, eu vou no culto de oração. É um desafio aí, né? É muito difícil. A gente já arrumava desculpa antes. Exatamente. Agora, então... Agora que conheceram a internet, que tem culto o YouTube, online. o culto online, né? Que é mais fácil acessar. Foi até uma questão, assim, agora, sendo bem específica, que os pastores da nossa igreja decidiram que não vão mais transmitir o culto ao vivo. Vai ter a gravação depois de alguns dias, mas pedagogicamente para que as pessoas falem, agora é hora de ir para a igreja, né? Sim, não é hora de ligar o computador, né? A gente precisa disso. Ainda é muito difícil, assim, porque, por exemplo, né, esse contexto nosso muito particular de ter sido uma igreja que foi fundada, então, durante esse período. Gente, teve uma reunião de mulheres que a gente fez alguns meses atrás. E aí, claro, com todos os cuidados, todo mundo de máscara e tal. Tinha tantas irmãs que eu nunca tinha visto sem máscara. Nossa. Se eu visse na rua sem máscara, por exemplo, eu não ia saber quem era. E aí, durante a reunião, a gente fez uma dinâmica, que cada uma no seu lugar ia se apresentar, e na hora que ela se apresentasse, ela ia tirar a máscara. E foi emocionante, porque muitas delas eu nunca tinha visto sem máscara. Aí isso é uma coisa que você fica pensando assim, quando é que eu imaginei que eu ia passar por isso dentro da igreja, né? Sim, que loucura. E aí a gente percebe o nível de trabalho que a gente tem pela frente de, tipo, reconstruir essa comunhão entre os irmãos dentro da igreja. É muito grande mesmo. E de mudança agora, de novo, de paradigma, de comunhão, de prioridade, de ter que estar lá também. E eu acho que teologia vai fazer bastante diferença nisso também, porque tem muita gente que está consumida pelo medo. Né? Como se a gente estivesse, assim, no apocalipse zumbi mesmo. É verdade. E quem é esse Deus que essa pessoa tá crendo, né? Pra viver debaixo do medo. Então, claro que a gente tem que ser prudente, a gente tem que ter bom senso e tudo mais, e ser obediente às autoridades, mas a gente tem um Deus que tá acima de todas essas coisas. É verdade. Que é um Deus criador, inclusive soberano sobre uma pandemia mundial, né? Sim. E assim, a gente tem a história da igreja a nosso favor também. Quantas vezes os cristãos passaram por perseguição, que não era nada confortável eles se reunirem, por pandemias, né? Sim. Não é a primeira vez que isso está acontecendo. Então a gente tem que também olhar para trás e não olhar só para o agora, para tudo que Deus já fez, né? Muito bom. Perfeito. A teologia muda tudo mesmo, né? Muda tudo, com certeza. E, Cecília, assim, para quem está nos ouvindo e pensando, poxa vida, eu acho que eu nunca entendi teologia de fato, né? A minha visão do Senhor não tá muito clara aqui para mim, tô um pouco confusa, não tô muito firme na igreja, né? Todos esses conselhos que você deu, a pessoa tá se sentindo convicta, assim, de que
errou e precisa retomar o caminho, né? Por onde essa pessoa pode começar, se ela não souber, assim, por onde começar? Quais são alguns passos que ela pode tomar a partir de hoje? Bom, eu acredito que a primeira coisa seria procurar uma igreja, né? Essa pessoa, por mais que ela leia livros maravilhosos e veja coisas na internet muito boas, ela precisa de crentes, outros cristãos. Ela precisa ser pastoreada. Foi nesse ambiente que o Senhor Jesus determinou que a gente se desenvolvesse, aprendesse, enfim. Por mais incrível que sejam as coisas que a gente pode dar de dicas e tal, foi a igreja que Deus instituiu para que a gente se tornasse e crescesse como cristãos. Então, se essa pessoa percebe isso, não vai ser dentro de casa que ela vai suprir essas necessidades. Ela precisa de uma igreja. Então, esse seria o primeiro passo. Dirija-se a uma igreja, assim, do seu contexto próximo. Infelizmente, hoje em dia, a gente não pode falar assim, procure a igreja mais perto da sua casa. Sim, é verdade. Porque a coisa tá muito bagunçada. Às vezes a igreja mais perto da casa da pessoa não pode nem ser chamada de igreja, né? É verdade. Tem uma frase do John Piper que eu gosto muito, né? Que ele fala, não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da sua da Bíblia, né? Mais perto da Bíblia. Então Perfeito. É isso, né? E aí, às vezes, a pessoa pode até pensar assim, nossa, tá bom, mas eu nem sei o que isso quer dizer, qual que é esse critério. Uma igreja é um local onde pessoas que temem a Deus se reúnem e a ceia é administrada de acordo com a palavra de Deus e o batismo é administrado de acordo com a palavra de Deus. Em que Jesus é Senhor e não homens ou mulheres. Jesus é o Senhor daquele lugar. Isso é uma igreja. Amém. Agora, o que a pessoa vai encontrando a partir do amadurecimento dela na palavra de Deus, que ela vai percebendo, eu sou mais para essa linha, eu sou mais para aquela linha. Isso vai vir com o tempo. O importante é que ela esteja no contexto da comunhão dos cristãos para amadurecer isso, não é ser sozinha. E eu acho que essa é um grande desafio para nós. Nós temos tantas igrejas, mas as pessoas querem ficar em casa porque nenhuma igreja é perfeita. E não é mesmo. Então, você vai encontrar gente bem imperfeita, gente hipócrita, vai encontrar pessoas que prometem e não cumprem, enfim. Mas é ali na igreja que você vai começar. E aí, a partir disso, você vai aprender com o que é colocado lá, enfim. Claro que aí a gente tem os recursos disponíveis fora da igreja, que são livros, que são materiais como os que a gente produz e tal. Só que aí é uma miríade de coisas, né? Enfim, por onde essa pessoa vai começar, eu prefiro deixar essa responsabilidade com a igreja. Às vezes a igreja vai ter um livro de discipulado, enfim, se envolvendo na igreja que a pessoa vai descobrir esse caminho. Porque se eu responder assim, olha, procure uma igreja e leia o livro tal, a pessoa vai ler o livro tal. E vai ficar julgando a igreja que ela não vai. Então vá para a igreja. Vá para a igreja. Busque a resposta com as pessoas da igreja. Perfeito. Quem sabe até a liderança pode... Não tem nada que agrade mais o coração de um pastor do que alguém que fale assim, me ajuda a entender a Bíblia. Perfeito. Nossa. Sabe? Então, assim, vai para a igreja. Tem um monte de livro que a gente poderia indicar para a pessoa ler, mas não adianta nada se ela não estiver na igreja, né? Sim, é verdade, perfeito. Obrigada, Cecília, por esse bate-papo gostoso aí. Muito obrigada pelo todo esse teu aprofundamento aí conosco. Poderíamos aprender muito mais ainda, né? Mas a gente pode ainda ler muito sobre... Tá muito gostosa a conversa, muito rápida. Passa muito rápido, né? Então, Cecília, fala aí para os nossos ouvintes onde que elas podem te encontrar, conhecer mais o seu ministério. Bom, eu não tenho um perfil aberto, né, nas redes sociais, não tenho esse chamado. Porque precisa mesmo de um chamado para ter um perfil aberto na internet, não é o meu caso. Eu quase que não tô tendo mais perfil também, porque tá um negócio complicado. Mas no Instagram é @benditas.blog e o nosso site é www.benditas.blog.
Lá você vai encontrar vários materiais. Então, a gente tem artigos sobre assuntos diversos da nossa vida como cristãs, da perspectiva brasileira, da perspectiva portuguesa, da perspectiva de mulheres que vivem em outros países. Vão ter devocionais, estudos bíblicos, planos de leitura, podcasts também. A gente faz algumas temporadas de podcast, não é um programa contínuo, a gente faz blocos de temporadas mesmo sobre assuntos específicos. E é isso. Mais ou menos. Quem entrar lá vai ter muita coisa para ler. Tem muitos recursos lá. Muito a bom. gente está agora com uma série bem legal de... eu não sei se vocês viram, mas ano passado a gente fez uma pesquisa, né, na área da sexualidade. E aí foi publicada no começo do ano junto com o Invisible College. Sim. E é uma pesquisa inédita, assim, entre o público de mulheres falantes do português. E aí, a partir dos resultados disso, a gente tem produzido vários artigos, né? Muito bom. E faz, eu acho que um mês, 2 meses, todas as segundas-feiras vai ao ar algum material relacionado a essa área, assim. Muito sexualidade, estética, esses assuntos. É importante dizer que a gente é interdenominacional, então tem mulheres de igrejas diferentes escrevendo, a gente não é só batista, só presbiteriana, só isso, só aquilo. A gente tem uma comunidade de cristãs de igrejas diferentes que escrevem, mas a gente tem um cerne de fé em comum, né? Sim. Também tá lá no site, se vocês quiserem ler, tá no Cremos, a gente tem uma declaração de fé. E é isso. Muito bom, muito bom. Então, gente, esse foi o nosso presente para vocês aí, nossas ouvintes. Esse episódio bônus. Para que você se sinta encorajada, né, pelo testemunho da Cecília e por tudo que ela compartilhou com a gente, a buscar mais do Senhor. Comece, né, por uma igreja, leia a sua Bíblia, estude teologia, isso não é só para o seu pastor. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.